Olá, ser de luz! Tudo bem aí? Querida pessoa maravilhosa, estamos aqui para mais um podcast do Zé. Pode, Zé? E hoje eu tenho aqui um ilustre amigo, amado amigo, obstinado. Quer saber? É difícil de apresentar, sabe por quê? Pensa uma pessoa que tem um padrão de ser juiz federal, procurador público federal e, ao mesmo tempo, ser aquele cara da sala de aula dos concursos públicos. Lá atrás, pensa numa pessoa que, através da educação, conseguiu construir uma história. Ô, gente, é uma história nada, é um império de faculdade, de centros universitários, e é muito louco, dezenas e dezenas de empresas. Mas pensa uma pessoa que depois disso tudo resolveu, que estava começando a vida 5 anos atrás, eu não sei se não está começando até hoje, né? Começando a vida agora. E esse empresário multisserial, multicanal, esse empresário que não só tem essa história que tem a ver com direito, mas tem uma história com educação, é uma história múltipla. E nós vamos conversar aqui com esse ser de luz que dedica a tua vida para o empresariado brasileiro. Porque, aliás, nas horas vagas, né, você sabe que as pessoas que têm tempo sobrando, assim, tem tantas e tantas empresas, faz o quê? Cria um movimento, cria um instituto. Ô, gente, é muito louco isso, né? Você já ouviu falar que se você quer alguma coisa, pede para quem tem pouco tempo que sai mais rápido? Porque pensa, uma pessoa que tem tantas coisas, tem tantas empresas, resolve criar um movimento no Brasil. Aliás, o movimento é um nome bem interessante, vou deixar ele falar, tá? Tá bom, vou falar. Obstinados. Mas tem mais, tem o Instituto Êxito. Fica curioso, porque o meu convidado especial é o Janguia Diniz. E aí, amado amigo? Querido amigo, amado amigo, prazer estar aqui com você no Pode Zé, o podcast do Zé, para que a gente possa falar sobre obstinação. Uau. O que é obstinação? É superação de adversidades para transformações em realidades. Sonhos grandes, sonhos impossíveis, porque só impossível é digno de ser sonhado, né? O possível você colhe facilmente no solo fácil e fértil de cada dia. E quando eu falo de sonhos impossíveis, eu não estou falando de sonhos inexequíveis não, Zé. Estou falando de sonhos grandiosos que você pode alcançar. Logo, querido amigo obstinado, aqui está o obstinado mó, criador do movimento obstinado. E o que é ser obstinado? É ser um guerreiro, é ser um superador de adversidades, é ser uma pessoa que sonha sonhos grandes e não para até realizar os seus sonhos. Prazer enorme estar aqui com você, amado amigo. Nossa, gostei dessa, hein? Precisamos pensar alto com o pezinho no chão e foco e determinação. Mas, Janguia, tua história é muito conhecida já. É todo o teu trabalho, toda a tua transcendência, aprendizado, a origem, né? Lá daquela cidadezinha pequenininha. E eu vou aproveitar que você está aqui para as pessoas saberem um pouco mais de você, talvez coisas que eles não saibam ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Janguia, desde quando você Minha nasceu... vida é um livro aberto. Adoro isso. Desde quando você nasceu até hoje, fala intuitivamente aí de 3 momentos, 3 fatos, 3 conquistas que você acredita que são muito poderosas na sua vida. O que aconteceu na tua vida que você pensa assim, em todas as áreas, em todos os segmentos, 3 aspectos que foram muito bons, extraordinários? Em primeiro lugar, a minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, ela tinha 16 anos, ia fazer 23. Então isso foi muito poderoso. Uau. E está comigo até hoje, né? Eu acho que é uma história de outras vidas. E pretendo ficar com ela até o resto da minha vida e quem sabe na outra vida ainda. Porque eu acredito em outras vidas, né? Em segundo lugar, quando meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu não tinha nem plano de saúde, Zé. Para você ver, as pessoas veem Janguia hoje. Janguia está na lista da Forbes, Janguia é um grande empresário, tem dinheiro, é isso, é aquilo, foi juiz. Mas não sabe os tombos que eu levei, não sabe a jornada, a caminhada que eu caminhei. Quando meu filho nasceu, e meu filho tem 31 anos, eu não tinha plano de saúde, porque era um advogado em começo de carreira e não tinha dinheiro para pagar o plano de saúde. Um outro fato interessantíssimo na minha vida foi quando eu passei a ser juiz federal, porque era um advogado mediano, né?
em começo de carreira e tinha montado uma empresa que era uma empresa de cobrança, mas que não deu certo, a empresa quebrou e agora o que vai fazer? Aí eu decidi traçar planos para estudar durante 3 anos para a magistratura. E aí, durante 2 anos, eu estudava 6 horas por dia. Em 2 anos, eu vi o programa 3 vezes. Foi quando eu passei para a magistratura federal. E aí foi uma grande virada de chave, uma grande ressignificação na minha vida. Mas tivemos outras, que eu posso citar, por exemplo, aqui, quando eu criei o cursinho para concurso Biro Jurídico, que foi o embrião do Grupo Ser Educacional, que também foi uma grande virada de chave, uma grande pivotagem, uma grande ressignificação na minha vida. Quando eu criei a Faculdade Maurício Nassau, cujo embrião... É a primeira, né? A primeira era Maurício Nassau, foi a primeira em 2000. Em Recife. Foi, eu dei entrada em 2000 nos projetos, em 2003 saíram 6 portarias de 6 cursos, e eu comecei lá com 480 alunos, né? 5 anos depois eu trouxe um fundo, foi outra grande pivotagem, outra grande ressignificação na minha vida, a empresa já valia 500 milhões. Mas 10 anos depois, em 2013, quando eu abri capital na Bolsa de Valores, né? Então eu acho que, claro que nós tivemos outros momentos importantíssimos na vida da gente, que a gente chama de virada de chave, de pivotagem, de ressignificação, de turnaround na vida da gente. Mas para me estender muito, eu vou ficar nesses aqui para ilustrar para você. E quando você pensa nas adversidades, porque todo ser humano falha, todo ser humano cai, levanta, transcende. Quando você pensa em incômodo e desconforto de uma vida inteira, os mesmos 3 pilares ou principais coisas, o que foi ruim quando aconteceu? E é claro que tudo que é ruim quando acontece nos ajuda de alguma forma. Mas quando aconteceu foi ruim. O que você considera de 3 assuntos ou 3 fatos que foram de dificuldade? 3. Primeiro, quando eu estudava para magistratura, que eu falei aqui, eu peguei tuberculose. Uau! Que eu estudava muito, comia muito pouco, né? E só queria devorar livros. Cheguei a pesar, eu tenho 85 quilos, sou magro, mas cheguei a pesar 69 quilos, estudando, devorando. Nós somos estudiosos, você sabe que nós somos CDFs. Total. Quando a gente tem um projeto, pega livros para ler, pesquisa para fazer, você não para, né? Então aquilo ali eu passava dias, horas sem comer, às vezes comia uma vez por dia e peguei tuberculose. Isso para mim foi muito doloroso, mas que serviu de lição na minha vida. Eu passei 6 meses tomando remédio. Não sei se hoje é assim ainda. Eu sei que o tratamento era durante 6 meses. Até hoje eu tenho uma sequela no meu pulmão esquerdo por conta da tuberculose. As pessoas não veem as pedras que aparecem no caminho da gente. Um outro fato, antes de eu montar a Faculdade Maurício Nassau, eu fui sócio de uma instituição de ensino, uma universidade, né? E o cara me procurou, eu na época era procurador do Ministério Público, eu era professor de Direito, e a instituição tinha um problema jurídico e me convidou para ajudar na resolução desse problema. Eu era um jurista e eu entrei com 20% do grupo da instituição. E assim que eu resolvi o problema, eles quiseram me passar a perna, quiseram me tirar. E eu passei 2 anos naquele estresse, naquela tensão, lutando. Como é que eu vou evitar, que era um grupo muito rico, pessoas muito ricas, vou evitar que esses caras me passem a perna. E então eu tive acalásia. A acalásia é que meu esôfago fechou. Nem água, tinha dia que eu ia tomar água, não descia. Ele enrijeceu. E aí eu tinha que fazer endoscopia para abrir o esôfago. A endoscopia, você bota assim e abre um balãozinho assim, aí rasgava. Eu fiz mais de 100 endoscopias. Eu acho que já fui o cara que mais fez endoscopia na vida, mais de 150. Nossa. E aí, depois eu tive que fazer uma cirurgia, depois não deu certo, fiz outra cirurgia. Ou seja, tive que sofrer bastante, mas consegui entrar na justiça, depois fazer um acordo. E com base nesse acordo eu montei o meu grupo educacional, montei a primeira faculdade. Mas teve um fato que aconteceu que foi muito doloroso na minha vida, além de outros, mas vou me restringir aqui a 3. Quando eu montei a Faculdade Maurício Nassau, eu montei muito rápido, eu montei 20 cursos assim em poucos meses, né? Com 1 ano e pouco eu já tinha 20 cursos, mas cursos novos. E na época o Ministério da Educação criou um sistema de avaliação, o chamado IGC e o CPC. O CPC era que avaliava curso por curso.
através do ENAD, por exemplo. E depois você somava as notas dos cursos, do ENAD de cada curso, e dava a nota da instituição. Sim. Final, né? Só que de 20 cursos, eu só tive um analisado, um ENAD só, que era curso novo, então ainda não tinha tempo para os outros serem avaliados. E que era o curso de biomedicina. Só que na época o coordenador tinha uma filha que estudava no curso, eram 17 alunos, para você ver, que fizeram o ENAD. E por conta de briga da filha do coordenador com alguns alunos, os alunos boicotaram. E aí eu tirei um no curso de biomedicina. Só que, como o sistema de avaliação era muito recente, eles deram, não tinha outras notas para você somar e dar a média, eles deram a nota 1 para a instituição. Aí saiu no jornal que era a pior instituição. Quase que eu quebro. Se a instituição não fosse muito boa, eu tive que entrar na justiça para provar que não podia uma instituição com 20 cursos, um só, dar nota de todos. E aí a justiça decidiu, só que demorou, né? 2 anos. Meu Deus. E depois a gente provou que realmente, tanto é que a justiça, depois a sentença final, foi de que uma instituição tem que ter pelo menos 50% dos cursos avaliados para somar, para dar a nota final. E não podia ser a média de um curso só. Então aquilo para mim foi muito doloroso, eu passei 2 anos sofrendo, porque era um sonho, que eu vi o sonho ir por água abaixo. Quase que eu quebro por conta de um erro do Ministério da Educação. Então, muitas adversidades, muitas dificuldades na minha vida, mas superei a todas, porque eu sou um obstinado, e uma das chaves do obstinado é a resiliência. E não só a resiliência, mas a antifragilidade também. Eu costumo entrar nas adversidades e sair muito maior do que eu entrei. Então, não só resiliente, mas altamente antifrágil. E aproveitando a deixa que você passou aqui, né? Eu já fiz muitos negócios na minha vida, já fui juiz, procurador, professor, concursado da universidade, já escrevi 31 livros, estou tentando lhe alcançar, mas já não sei se eu vou conseguir. Fiz mestrado, doutorado, vários MBA, criei uma empresa bilionária, já tenho várias outras empresas, mas estou começando a minha vida empreendedora hoje, porque eu tenho muitos propósitos de vida, né? Tenho propósitos empresariais, propósitos pessoais, propósitos sociais. E um dos propósitos empresariais é criar, não só criar, mas participar de mais 10 empresas bilionárias. Estou atrás de sócios, quem sabe a gente pode fazer uma juntos. A gente estava falando agora mesmo sobre isso. Agora, tem propósitos sociais, como o do Instituto Êxito, levar o Instituto Êxito para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Pessoais, eu ainda quero escrever um livro para ser um best-seller, não só no Brasil, que eu já tenho alguns best-sellers, mas ser um best-seller mundial. Então, tenho muitos propósitos, coisas que possam ajudar a mudar a vida das pessoas. Não só a minha, mas que possam agregar valor, gerar valor para a vida das pessoas. Uau, incrível. Fala mais um pouquinho do Instituto Êxito, para as pessoas que não conhecem. Como o Instituto Êxito está dentro do meu propósito social de ajudar as pessoas, né? Mas antes de falar sobre ele, eu já fiz muita coisa, Deus já me deu muita coisa na minha vida, muita oportunidade, que eu fui buscar também, né? Quando as oportunidades não aparecem, você tem que criá-las, né? Mas Deus me deu saúde, Deus me deu inteligência, Deus deu escolas públicas para eu estudar. Tem gente que fica reclamando porque eu estudei escolas públicas. Ele me deu as escolas públicas, porque a minha vida inteira foi estudar em escolas públicas. Então, na medida em que ele me dá saúde, me dá conhecimento, me dá resiliência, né? Me dá as chaves do Código Secreto da Riqueza, aquelas 12 chaves, depois eu vou contar que surgiu lá na palestra que eu fui dar no seu reality. Então você tem que começar a ajudar as pessoas também. Foi aí que eu criei o Instituto Janguier Diniz, lá na minha cidade. Instituto Janguier Diniz é um instituto que eu dou bolsa de estudos para todos os jovens que terminam o ensino médio lá na minha cidade, lá no sul da Paraíba, e não pode ir para a universidade. Fala o nome da cidade aí. Santana dos Garrotes. Santana dos Garrotes. É a cidade onde eu nasci, lá na Paraíba, no Vale do Piancó. E aí eu geralmente dou 200 a 300 bolsas todos os anos para os jovens. Mas eu achei isso muito pouco, né? Porque Deus já me deu tanta coisa. Foi aí que eu resolvi me mudar para São Paulo e criei o Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o objetivo de ajudar os jovens de escolas públicas, não dando dinheiro, mas ajudando a mudar a mentalidade deles.
ajudando a eles despertar o dom empreendedor que todos têm, uns menos, outros mais. Inclusive você fala sobre isso no seu livro Empreendedor Inabalável, que eu sou prefaciador. Todo mundo tem dom, nasce com dons, uns com menos, outros com mais, dons de empreender, por exemplo. Sim. Então, o objetivo do Instituto Êxito é, através de vários cursos online gratuitos, todos são gratuitos, sobre habilidades socioemocionais, mas também sobre habilidades técnicas, sobre empreendedorismo, como você empreender na vida e nos negócios. Então, a gente quer ajudar essas pessoas, esses jovens de escolas públicas, a acreditarem neles, a dizerem para eles, não interessa de onde eu vim ou de onde eu venho, o que interessa é para onde eu quero ir, que é possível. Sim. E me cito como exemplo. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu nasci numa cidade que não tinha nem no mapa, lá no sul da Paraíba. Eu sou filho de pais analfabetos. Então eu sou o quê? Eu era um improvável, mas um improvável que acreditou em mim, que empreendeu na vida, que se libertou das crenças, das verdades limitantes que você ensina com muita propriedade e que adquiriu habilidades técnicas depois de se autoconhecer e acreditar e construir coisas. Então, é essa mentalidade lá no Instituto Êxito, através de mais de 1000 cursos que a gente está ajudando os jovens de escolas públicas. Já passaram pela nossa plataforma mais de 100 mil cursos, mais de 100 mil jovens, né, mais de 100 mil jovens, e hoje temos quase 1000 associados, pessoas como você, que colaboram com conteúdo, com conhecimento, com palestra, para que a gente possa alcançar essas pessoas que acham que só porque nasceram pobres ou estudaram em escola pública não conseguem, mas a gente mostra que é possível. O exemplo está aqui, né? Pois é. Janguier, se Deus te desse um dom poderoso de voltar no tempo, qualquer dia, desde quando você nasceu, que você fosse lá fazer algo diferente naquele dia por alguma razão. Se isso estivesse acontecendo agora, para quando que você voltaria? Para fazer o que diferente? Pergunta interessante, Zé. Mas a gente, ao longo da nossa vida, da nossa jornada, a gente comete alguns erros, né? Sim. E eu voltaria a esse passado, um passado pretérito anterior a esses erros que eu cometi, que não vem ao caso aqui de falar, para evitar cometê-los, né? Agora, erros e quedas e fracassos são importantes também na vida da gente. Sim. Só que tem erros que a gente se envergonha de ter cometidos. Então, alguns erros que aconteceram na minha vida, que eu voltaria para evitar tê-los cometido, né? Mas aprendi com eles, não cometi mais e segui minha jornada, segui minha vida, superei esses erros, aprendi com eles, porque um dos princípios básicos da resiliência é esse. Erro você vai cometer, fracasso vai acontecer, quedas vão acontecer, mas você tem que aprender, tem que tê-los como seus melhores professores. Uau! O que te move hoje? Faz você acordar todo dia de manhã, te dá uma força maluca assim? Você está perguntando, você se define como? Eu me defino, Zé, como criador de coisas. Eu crio, já esqueço aquilo ali, já quero criar novas coisas. Sim. Eu todo dia acordo para criar coisas. Sim. Eu sonho sonhos, tenho projetos, sonho sonhos, transformo ele em projetos, transformo ele em propósitos e parto para realizar. E quando realizo, esqueço. Começo a sonhar de novo, começo a construir de novo. Isso é criar coisas, porque eu sou um criador, né? Um criador e, sobretudo, um inovador. Na medida em que eu crio as coisas, já para mim é fato consumado. Aí eu quero criar mais coisas. Isso aqui me move, é o que é essa energia. Porque eu sou um inconformado compulsivo, com status quo. Eu quero estar sempre melhorando, porque eu estou querendo sempre procurar ser a minha melhor versão. Procurar ser sempre melhor do que aconteceu ontem. Então isso aqui me move, essa energia, essa tesão. Agora, criar coisas que gerem valor não só para mim, mas para a minha família e para a comunidade onde eu estou inserido, né? Como é que é para você olhar negócios diferentes?
A gente sabe que você nasceu dessa base do Grupo Ser Educacional, mas você teve outras ideias. Tem o Instituto Êxito, que é muito, muito conhecido. O Instituto Janguier Diniz, né, que você ajuda a galera lá da tua cidade. Mas você tem outras participações fortes, como, por exemplo, na Bossa Nova, na Non Stop. Como é que foi isso, esse interesse, essa curiosidade? Por que você foi por esse rumo? Eu me defino como um empreendedor nato, porque apesar de eu não ter nascido de uma família empreendedora, eu fui adquirindo as habilidades, as características Sim. ao longo da minha jornada, por ser um inconformado compulsivo com o status quo. Me defino como um empreendedor serial, que está sempre querendo criar coisas, né? Agora mesmo eu falei. Então, quando você está querendo criar coisas, o que é empreender? É criar coisas que gerem valor, é resolver problemas, é vender, é transformar pensamentos em ação, sonhos em realidade, isso que é empreender. Então, na medida em que inicialmente eu criei o Biro Jurídico, que era um curso para concurso, que era só eu que ensinava. Depois fui sócio. Você era professor? Eu era professor de 5 matérias. Ah, que legal. Direito de trabalho, processo civil, sentenças e pareceres, era só eu. Sim. Depois eu fui convidando outros professores para poder ampliar a grade curricular dos cursos. Aí eu criei o Biro Jurídico, depois criei a faculdade, depois trouxe um fundo, depois abri capital na bolsa, adquiri liquidez. Então eu tinha, além de gostar de empreender, de estar criando coisas, eu criei um family office para investir em empresas. Sim. Então o meu negócio hoje é fazer negócio, o meu negócio hoje é investir em empresas. E já investi no Bossa Nova, sou um dos controladores com o João Kepler do Bossa Nova, que é uma empresa de investimentos, que já investiu em mais de 1.700 startups no mundo, é o maior da América Latina. Sim. Hoje eu tenho 25% do Bossa Nova, é uma empresa bilionária. Estou investindo em empresas escaláveis, já investi agora no setor de saúde, na Stanley's Hair, que é uma empresa que vai ser bilionária, já tem mais de 30 clínicas, vai ter até o ano que vem mais de 100, investi numa empresa israelense de mapeamento genético. Então você pergunta, qual é a tese de investimento sua? Eu não tenho tese, eu tenho tesão. Ou seja, empresa de qualquer setor que seja escalável, que tenha governança corporativa, que tenha compliance. Sim. Tem que ter compliance, você Sim. tem que fazer a coisa certa, Sim. tem que pagar os impostos devidamente. Então essas empresas que têm governança, que têm compliance, que têm escalabilidade, não apenas escalonabilidade, eu invisto. E participo até do conselho de administração de algumas. Eu sou presidente do conselho de algumas, sou conselheiro de outras, e outras, porque são muitas, não posso participar de todas, porque sou um, né? É apenas o Janguier, eu coloco outros diretores e conselheiros da minha equipe para participar mensalmente e cuidar dessas empresas. Então, sempre empresas que prestem serviço, ofereçam produtos com propósitos. Por exemplo, uma casa de jogo de azar, eu não entro, porque não tem propósito. Uma casa de prostituição, também não entro. Tem que ser coisas que agreguem valor para a sociedade, para o país. Quando você fala de propósito, de causa, de significado, eu vou te fazer algumas perguntas agora metafóricas. São perguntas filosóficas. Se você morresse hoje, é uma metáfora, e onde você gostaria de ser enterrado? Nunca pensei nisso, porque eu não penso em morrer, você é imortal. Mas um dia você vai morrer, e hoje é um dia que pode ser daqui 50 anos, 30 anos. Como é que é o processo do teu funeral? Como você gostaria que fosse? Você quer que eu reflita sobre isso agora? Como seria isso? Eu nunca parei para pensar nisso, não. Mas você é bom de medida pensamento. em que... Como é que é o negócio? Fala aí, como é que é o evento? Porque é um evento, não é uma despedida. Eu nunca parei para pensar, não, mas eu imagino que terei muita gente lá ao redor do meu funeral, principalmente a minha família, que me ama muito, eu amo Sim. muito, meus filhos, e alguns amigos verdadeiros. Com certeza você estará lá. Pode apostar. Se não morrer antes de mim. Se não morrer antes de mim. Se eu morrer antes, você vai lá, eu hein? estarei. Você vai lá. E tenho certeza que muita gente vai dizer, foi um empreendedor nato, serial, construidor de coisas que gerassem valor não só para ele, mas para a sociedade, e uma pessoa que se pautava pelos princípios transcendentais para uma vida humana digna. Ou seja, se pautava pelos valores divinos, pelos valores de Deus. Com certeza eu afirmo que os verdadeiros amigos estarão lá.
E você Que acha... não são muitos, não. Verdadeiros amigos não são muitos. E você acha que você ficaria em São Paulo ou em Recife? Como é que seria? Eu não tenho preferência. Tá tudo bem. A minha alma vai estar no céu, mas o corpo Tá tudo bem. está tudo bem. Se você chegasse no céu e Deus perguntasse para você, Janguier, por que valeu a pena viver a vida? O que você diria para Deus? Valeu a pena por ter construído uma família extraordinária, ter conhecido uma mulher em muitas vidas, ter construído filhos maravilhosos, feito filhos maravilhosos e ter uma mãe e um pai que serviram de exemplo, irmãos trabalhadores e honestos e muitos amigos transformadores de vidas como Zé Roberto Marques, como João Kepler. Então, era isso que eu diria. E se Deus pedisse para você criar uma mensagem para a Terra, para sair em todos os jornais, televisão, rádio, todas as revistas do mundo inteiro, o que você deixaria? A mensagem do que eu faço. Seja um sonhador, mas não só um sonhador, um realizador. Sonhe sonhos grandes, transforme seu sonho em projetos de vida, em propósitos de vida e procure realizá-los, mas seguindo sempre os princípios de Deus. Uau, que lindo. E uma outra metáfora, você faz 90 anos de vida e tem uma festa de aniversário. E aí é a hora de você fazer o discurso da festa de aniversário de 90 anos. Como seria o teu discurso da tua festa de aniversário de 90 anos? De agradecimento, inicialmente a Deus, segundo a minha família, terceiro aos meus colaboradores, né, que hoje eu tenho mais de 13 mil, que provavelmente eu vou ter mais de 50 mil. Depois aos meus amigos que caminharam essa jornada comigo. Terceiro, às pessoas que foram inspiradas por mim, por ter me permitido inspirá-las. Sim. Porque um dos meus propósitos hoje, como é seu também, é inspirar as pessoas, Sim. é mostrar que é possível eles terem sonhos grandes e realizar os sonhos deles. E agradecer a Deus por ter me dado 90 anos de vida para poder ajudar a transformar o Brasil e o mundo, né? Transformar o nosso mundo. Uau, que lindo. Você fala de propósito, você vive o propósito e você tem uma paixão de servir as pessoas. E você tem um movimento, um treinamento. Ô, gente, esta pessoa, ela é diferenciada, fala sério. Vocês estão entendendo, né? O tanto de negócio que a pessoa tem, né? Meu Deus! E como hobby, assim, já que o tempinho tá sobrando, sabe o que esta alma fez? Ele criou um curso. Ô, gente, e aí? Vai encarar? E aí, você teria essa energia? Será que você é obstinado desse jeito? Janguier, conta do teu curso, porque essa é a melhor. Mas não é só o curso, não. Eu inventei agora. É a melhor. Eu comecei com o Código Secreto da Riqueza, porque depois eu vou contar a história. Conta Você aí. me chamou para dar uma palestra lá no seu primeiro reality, lá em Goiânia, na casa do Zé, para falar sobre riqueza. Aí eu decidi falar sobre as 7 chaves para a construção de riqueza. Aí cheguei lá, fiz a palestra, né? Cheguei lá e falei sobre as 7 chaves. Depois eu falei, vou transformar essas 7 chaves num livro. Aí comecei a conversar com os amigos, aí eu falei, não vou ficar nas 7, vou ficar em 12, vou aumentar para 12 chaves. Porque 12 são os arquétipos, 12 são os apóstolos, 12 são as portas de Israel, os portões de Israel, e por aí vai. E aí eu fui pesquisar quais eram as chaves que eu tinha utilizado ao longo da minha vida. E aí eu cheguei às 12 importantes chaves, que é a ressignificação da vida, decisão de mudar de vida, programação mental, a chave do sonho grande, a chave do conhecimento, que foi importantíssima na minha vida, a chave da resiliência, a chave da modelagem, a chave do network, a chave do trabalho com propósito, não é só trabalhar por dinheiro, com propósito, a chave da positividade, do otimismo, da positividade, a chave do empreendedorismo, a chave da criatividade e da inovação e a chave do investimento. Então, eu cheguei às 12 chaves que eu usei ao longo da minha vida, fui pesquisando quais foram as chaves que eu usei para poder chegar à capa da Forbes. E aí cheguei à conclusão de que essa tinha sido a chave. Então, eu fiz uma coletânea com ensinamentos teóricos que eu aprendi, mas ao mesmo tempo com ensinamentos práticos, com a minha vivência, a minha experiência, a minha experienciação ao longo da minha jornada, para chegar até a lista da Forbes. Aí eu falei, isso aqui, rapaz, esse livro dá um curso.
dá um método de método. criação de riqueza. E aí resolvi, para ajudar as pessoas, criei um método chamado de Código Secreto da Riqueza, uma imersão de 3 dias, em que eu conto todas as chaves que eu utilizei na teoria e na prática em 3 dias para poder superar obstáculos e construir riqueza. E inicialmente eu fiz de graça, só que de graça ninguém deu valor. 4 gatos pingados, as pessoas... Não vai. Aí eu falei, vou cobrar. Aí comecei a cobrar caro, aí começou a encher, 100 alunos, 200 alunos, e eu vou agora para a 5ª turma. Mas aí eu resolvi criar outros produtos. Aí eu criei a Masterclass Mente Milionária para falar sobre mudança de mentalidade, aquisição de mentalidade milionária para você poder... Porque tudo começa na mente. O nosso corpo só faz aquilo que a mente acredita. Que é de um dia onde eu falo umas 5 horas e convido geralmente mais 6 amigos para falar num dia. E depois vem o Código Secreto da Riqueza de 3 dias. Aí criei uma mentoria chamada Million Business Network. Tenho 30 e poucos mentorandos, empresários, durante 6 meses. E estou criando agora um mastermind chamado Janguier Business Network, que é um mastermind. E estou criando outros produtos também. Por quê? Porque eu sou um criador de coisas, eu não posso ficar parado. Então, todos os dias eu estou criando coisas. Agora, o Código Secreto da Riqueza tem transformado a vida de muita gente, as pessoas saem de lá, porque é uma mistura de teoria com prática, de mudança de vida, utilização de chaves com espiritualidade. Porque eu digo que é perfeitamente possível você construir riqueza financeira sem afrontar os princípios de Deus, ou seja, Sim. sem ser desonesto. É perfeitamente possível. O que eu mais acredito na evolução da mente humana é que a riqueza tem uma conexão com a fé. E desde quando eu comecei meu trabalho é muito de princípios, valores e fé. Por mais que eu seja um cientista, um estudioso, um CDF, para mim, Deus e a fé é a base e o pilar de tudo. E eu penso que quando nós temos produtos, empresas e serviços que honram a Deus, que ajudam o mundo a ser melhor, o que a gente tem? Sucesso. Então, gente, o resultado do sucesso é fazer coisas com dignidade, com princípios, e que o nosso trabalho, nossos produtos, os nossos serviços possam ajudar o mundo a ser melhor. Exatamente. Tem uma frase, Janguier, eu amo, é assim, ó: Deus, maravilhoso na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo, para aprender, para ensinar, para compartilhar, para co-criar, para que juntos nós possamos transformar as famílias, aproximar as famílias, empoderar as empresas e criar um mundo melhor. O que eu acredito? Que o universo e o mundo conectam e reconectam as pessoas de uma forma de aprender, de co-criar mesmo, de se relacionar. Porque essa aprendizagem faz o mundo ser melhor. Nada que acontece nessa terra, nenhuma amizade, nenhum contato, nada é fora dos desígnios de Deus. Mas eu acredito isso no fundo da minha alma. Às vezes, a gente conhece pessoas que estão em tempos diferentes, em times diferentes. Mas os tempos vão se ajustando e o universo vai se modificando, né? Um dia me perguntaram, Zé, se todas as pessoas que chegam na nossa vida são as pessoas certas, e as pessoas ruins? Elas também são certas, porque elas nos ajudam a ser melhor. E até se livrar delas se elas não se consertarem também. Isso é... Aprender também a não modelar pessoas erradas. Porque quando eu falo de modelagem, modelar não é só modelar as pessoas que fazem as coisas certas. É não se modelar as que fazem as coisas erradas também. Isso, né? Também é ótimo, né? A gente aprende o que não fazer. Não fazer, exatamente. Janguier, me fala um pouquinho de filhos. E aí? Tudo é uma grande evolução, um grande desafio, claro, né? Filhos, como é que é? Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Pena que tenho 2 meninas e um menino, né? Meu filho trabalha comigo, é o vice-presidente da Epitixa, que é meu family office. Ele antes queria ser procurador, né? Porque eu era procurador, porque ele modela muito o pai. Depois que eu deixei de ser procurador, aí montei as empresas e o family office, aí ele passou a querer ser investidor. E aí trabalhou 2 anos com um grande escritório de advocacia na área de M&A, de fusões e aquisições. Depois trabalhou 2 anos num banco na área de investimentos, aprendendo também. Depois mais 2 anos num fundo de investimentos. Chegou ao ponto que eu falei, agora vem trabalhar comigo. E ele está lá como vice-presidente do Family Office Epitixa.
Ele é o chefe do departamento de investimentos, né? A gente tem investido em diversas empresas, mas fez MBA em Direito Empresarial, fez mestrado na PUC em Direito Empresarial. E eu acho que daqui para frente ele vai despontar como investidor e como empreendedor. As minhas filhas, uma estudaram nos Estados Unidos, uma estudou em São Francisco, depois foi fazer mestrado em Paris, terminou o mestrado e ficou lá, 24 anos. Gostou. Virou uma francesa. Eu acho que vai casar por lá. A outra está terminando, tem 21 anos, terminando a universidade em Nova York, então as duas vivem pelo mundo, né? E eu, apesar de não ter chegado aos 50 anos ainda, estou querendo netos, mas os netos não chegam. Meu filho tem uma noiva que vai casar, não. Tem um namorado, não sei quando vou casar. Uma em Nova York não tem nem namorado. Tinha, não terminou. A mais nova é que tem namorado desde os 13 anos. Mas eu digo, olha, quando é que vem o neto? Não, pai, vou me formar, vou fazer mestrado. E eu tenho um amigo que é até mais novo que eu. Tem 3 filhos e 9 netos. Eu falei, eu não invejo ninguém, mas invejo você. 3 filhos e 9 9 netos. Meu Deus do céu. Então, filhos, eu acho que filhos é o que tempera uma relação conjugal. Sem demérito das relações conjugais que não têm filho, mas eu acho que casamento tem que ter filhos, eu acho. Porque senão você vai passar 20, 30, 40 anos com a pessoa sem nenhum filho e começa a ficar insosso. Os filhos, eles temperam na relação. E além de que Deus fez as relações conjugais para criar para você. Então eu acho que é de extrema importância. E você tem 4, né? Eu tenho 4 filhos e 1 neto. Por enquanto, 1, né? Um neto. Então você já está na minha frente. Um neto maravilhoso de 9 meses. Nossa, é bom demais. Pois Gente do céu. eu estou querendo. Apesar de ser jovem, muito jovem, mas... Eu falo pro meu netinho e falo assim, titio te ama. Mas não fala vovô. Meus filhos tiram sal de mim, Jangueiro. Titio te ama, vem cá, Joaquim. Vovô parece que a gente tá velho, né? Não, vovô parece jovem. Velha, vovô parece. Eu tô igual o Jangueiro Diniz, começando a vida agora, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que você está começando agora. Eu tô aqui, ó. Eu estou começando agora, amigo. Faca na caveira. Vou fazer tanto ainda nesse mundo, se Deus permitir. Você tem uma conexão, uma alma gêmea, né? Tu casou, e é uma relação de tantos anos. Conta aí os segredos do casamento. Como é que é ficar tanto tempo junto? Como é que é essa retroalimentação? Como é que é isso, o casal, na tua percepção? Não existe um segredo. É como sucesso. Aí você diz, qual é o segredo do sucesso? Sucesso é a conjugação de muitos elementos, não é? Sucesso é a conjugação de conhecimento, habilidade, competência, determinação, disciplina, foco, persistência, perseverança, trabalho com propósito, compromisso, não desistir jamais, sobretudo iluminação divina. Aí você pediu um relacionamento conjugal, qual é o segredo? Uma série de elementos. Companheirismo, mas sobretudo inteligência emocional de ambas as partes. Mas eu digo sempre que quem conduz o casamento é a mulher. A mulher que conduz o casamento. Minha mulher tem uma inteligência emocional extraordinária, ela que vai me... Porque eu sou um desbravador, eu saio virado. E ela vai... Por isso que estamos juntos há 33 anos e espero ficar pelo menos mais uns 50. Uma coisa interessante, você tem uns hobbies. Muitos. E tem um que eu observo que é o das motos. Como é que nasceu esse negócio aí de querer ficar andando de moto, Eu sempre tive moto, né? Minha primeira moto, eu tinha 15 anos, que não era nem minha, era do escritório do meu tio, onde eu trabalhava, que era uma oitentinha. Eu já era grande. Yamaha ou SG? Uma Yamaha, oitentinha, 2 tempos, ela fedia. Óleo 2 tempos, eu tenho as pernas grandes, já era da mesma altura aqui, né? Aí eu ficava, a perna ficava passando assim. E aí, mas eu usava para trabalhar. Depois comprei uma Turuna, depois uma CG e peguei a paixão por motos. Nunca caí, graças a Deus. Já tive uns sustos. E aí, na medida em que fui ganhando dinheiro, eu comecei a comprar motos grandes e comecei a fazer viagens. Então eu já fiz dezenas de viagens pelo mundo. Todo ano eu faço 1 ou 2 viagens. Eu já fiz a Rota 66 nos Estados Unidos, mais de 5.000 quilômetros.
vários estados, estado do Oeste, lá nos Estados Unidos. Já fiz a Rock Mountain, já fiz a Costa Leste, já fiz a Costa Oeste. Uau. Já fiz a América do Sul, saindo aqui do sul do Brasil, cortando Argentina, Chile, Bolívia, Peru. Fiz esse ano a saída de Sevilha, na Espanha, fui até o deserto do Saara. Estou indo agora em outubro, saindo do Acre até Machu Picchu. Ou seja, todo ano eu faço uma ou duas. Eu tenho 3 grandes motos. Eu tenho uma 2.300 cilindradas, que é uma 2.300? É enorme. Eu nem sabia que tinha de 2.300. 2.300. Que é uma Triumph em inglês. Eu tenho uma India 1.800 americana. E tenho uma BMW 1250, que é essa que eu adoro viajar, que parece um cavalo alazão. Então isso é uma dos meus hobbies, né? É andar de motocicleta. Aí eu tenho um grupo uma tribo aliás, 2 tribos de motocicleta, que é um grupo de network que eu faço, eu chamo de tribos, né? Você tem que ter várias tribos de amizade. Eu tenho tribo do vinho, tenho tribo do digital, tenho tribo do voleibol, 3 tribos de voleibol, tenho tribo de moto, tenho de empresários, tenho... Então, network é uma chave importantíssima na vida, para a construção de riqueza na vida de todo grande empreendedor. Então, esse é um dos meus hobbies, né? Mas tem outros também, como jogar voleibol, jogo voleibol desde pequeno, jogo vôlei de quadro, jogo vôlei de areia, vôlei de praia. Aqui não tem praia em São Paulo, mas eu vou para os clubes que tem quadra de areia. Eu gosto muito de ler também, estou sempre comprando um monte de livros, é outro hobby meu. Eu gosto de escrever, gosto de música, gosto de ir ao cinema. Eu estou sempre trabalhando e ao mesmo tempo me divertindo, porque para mim diversão e trabalho é a mesma coisa. Isso aqui para mim é uma diversão. Uma delícia. Uma delícia. Então quando você faz essas coisas se divertindo, meu amigo, tudo fica muito leve, né? Leve, fica tudo muito mais fácil. Eu falo para as pessoas que eu parei de trabalhar há muitos anos, né? Porque eu amo o que eu faço e trabalho que é esse. Isso não é trabalho nenhum. Pois é. Mas me fala... Por isso que a gente está começando agora, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Mas me fala aí, da onde você sentiu no coração e você decidiu fazer um seminário, um summit sobre Cristo? Eu curti isso aí. Foi mesmo. Você é cristão, né? Sou cristão de carteirinha. Eu devia ter ido. Mas eu estava no meu mastermind, no encontro presencial. Pois é, sabe que eu gosto muito de ir à igreja, né? E eu vou em igreja católica, igreja protestante. Eu sou cristão. Eu sou católico, sou protestante. Não tem isso não comigo, não. Não tenho religião, eu sou cristão. E tenho Deus no meu coração e sou temente a Deus. E aí eu sou muito convidado agora para ir dar palestras em igrejas sobre empreendedorismo, porque eu falo muito sobre Deus. Sim. Porque Deus está sempre do meu lado, a espiritualidade. O tempo todo, né? O tempo todo. E aí eu fui convidado pelo pastor Josué Valandro, da Igreja Atitude, que é um grande empreendedor, cristão, pastor e empreendedor empresarial também. Eu digo que é empreendedor de Deus, que é empreendedor espiritual, mas empreendedor empresarial, tem várias empresas também. Para ministrar uma palestra lá sobre empreendedorismo na igreja, num grupo de empreendedores cristãos da igreja dele. E aí adorei, rapaz, o clima, a energia cristã lá na igreja. Aí eu palestrei e depois fiquei sentado lá e ele foi palestrar e eu fiquei, por que não criar um evento para empreendedores cristãos? Ou seja, ensinar as pessoas que é possível construir riqueza financeira, inclusive, não só aquelas riquezas que você tanto fala, mas a financeira, com base nos princípios de Deus. Porque muita gente ainda tem aquelas crenças de que Cristo não quer que você seja rico, ao contrário. Cristo quer que você prospere, né? Porque a interpretação que se dá aos versículos bíblicos são interpretações literais, interpretações erradas. Você tem que interpretar a Bíblia como qualquer lei. Sim. A Bíblia tem vários princípios que são leis bíblicas, filosóficas. A interpretação não pode ser literal, você tem que interpretar à luz de outros versículos. Sim. Então, se você interpretar corretamente a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, o ensinamento milenar,
as leis bíblicas e que Cristo e que Deus quer que você prospere e que inclusive construa riqueza financeira, mas não a riqueza financeira sobre todas as coisas. Você tem que observar os mandamentos, os 10 mandamentos, e 2 deles é o primeiro, Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas quando você tem Deus sobre todas as coisas e usa o dinheiro para o seu bem, da sua família E nada mais, e da sociedade, você pode ser rico. Deus quer que você seja rico, que você use. Então eu falei, por que não? Aí eu tive a ideia, aí criei o Christ Summit, que é uma convenção internacional de empreendedores cristãos, não é nada de religião, não. E a gente ensina como construir riqueza e que Deus quer que você rique. Até porque existe uma lei bíblica, uma lei universal, uma lei da natureza, chamada de lei da prosperidade e do enriquecimento. E que essa lei é tão exata como a lei da gravidade, sabia disso? Como a matemática. Se você utilizá-la de forma rígida, utilizá-la rigidamente, do modo certo e da forma correta, a médio e longo prazo você vai ser rico. E uma delas é fé na inteligência infinita, que é Deus, que vai lhe dar os insights necessários para você criar os planos para poder construir a riqueza. Outra é a gratidão profunda, pelo simples fato de você já ter criado riqueza na sua cabeça, porque tudo que foi criado no mundo físico antes foi criado no seu mental, na tela do arquiteto, na sua consciência mental. E outros requisitos que a gente ensina na Masterclass Mente Milionária e que também no Christ Summit. Foi por isso que eu criei e que foi um sucesso. Tiveram muitas críticas de algumas pessoas que não querem que a gente ajude as pessoas a mudar de mentalidade, porque para eles é interessante que as pessoas acham que tem que ficar pobre, né? Tudo que ganha tem que dar para a igreja, que não é assim. Foi tanto sucesso, apesar das críticas, que já vai ter outro agora lá na Igreja Atitude, no Rio de Janeiro, para 4.000 pessoas em novembro. Se você quiser participar, dia 2 e 3 de novembro. Se quiser participar, é algo o povo adorou. Eu penso que tudo que a gente faz parece que gera uma causa e efeito no mundo, né? Uma reação. E é uma coisa muito forte. Quanto mais você prospera, bíblico, hein? Mais o inimigo se levanta. Onde você traz a luz, a sombra vem junto. Os espíritos maus, o Satanás não quer que você prospere. Aí começa a criar coisas contra você, né? Fico pensando da onde que a gente vai criticar algo que são princípios divinos. Que coisa estranha, né? Que diferente. Eu amo falar que nós precisamos aprender a parar de julgar e ficar curioso porque as pessoas são diferentes. E as pessoas que não julgam, elas são pessoas muito mais abençoadas, muito mais divinas. E riqueza nada mais é do que uma escolha aqui interna, que vai dar certo ou não vai dar certo, diante dos nossos valores. As pessoas vivem atrás de riqueza financeira como fim maior. E você sabe, você ensina isso, que a riqueza tem que ser consequência de causa, de propósitos. Não é? Agora, é importante, porque através dela você amplia os outros tipos de riqueza. Se você não tem dinheiro, você não pode melhorar a sua riqueza da saúde, não pode ir para os melhores hospitais, ter os melhores planos de saúde, os melhores médicos. Eu mesmo tive um problema que, graças ao dinheiro, eu descobri assim, num check-up, no melhor hospital, no Sírio-Libanês. Se eu não tivesse coberto, talvez eu tive que botar um stent. Ah, não sabia. Fui fazer um check-up normal, peguei os melhores médicos, o melhor hospital, foi em fevereiro. Oi. Então, com dinheiro é importante para você melhorar as outras riquezas. Eu saí desse planeta, como que eu não sei disso? Pois é. Nossa, gente. Por exemplo, com dinheiro você melhora a riqueza familiar, você proporciona conforto para sua esposa, para os seus filhos. Porque tem aquele velho dito, né? Tem dois. Um você diz, o céu azul, a vida é bela, mas sem dinheiro morre de fome. E outro é o seguinte, quando a pobreza entra pela porta, o amor sai pela janela. Ferrou. Então é importante você ganhar dinheiro, desde que ganhe com honestidade. E quando ganhar, procure usufruir. Porque caixão de defunto não tem gaveta. Eu nunca vi um cortejo funerário ser seguido por um carro forte. Então tem que usufruir, tem que gastar. Agora, tem que gastar também sem ostentação e com moderação. Porque, segundo meu velho pai, dinheiro não aguenta desaforo também.
Ele dizia, menino, dinheiro não aguenta desaforo. E dinheiro é igual cristal. Quanto mais brilhoso, mais frágil. Uau, legal. Janguier, que maravilhoso você estar aqui. Que coisa mais linda. Gratidão, gatinho, gratidão. Faz um tempinho que eu te vejo, né? Muito Fazia bom. tempo que a gente não falava. Que coisa doida é essa, né? Trabalhando em você também, mas não vamos afastar não, né? Deus maravilhoso, sempre nos conecta e é muito bom. Você não bebe vinho não, né? Mas eu bebo suco de uva. Não, aí não, porque eu ia lhe convidar para a confraria do vinho. Será que eu vou ter que aprender a beber vinho? Mas aí você não bebe e não adianta. Porque primeiro vai ter que gastar, que é caro. Tem que levar sempre nas reuniões 2 litros de vinho caro. E o que é caro e o que é barato, né? Não, vinho de 3 mil reais, 4 mil reais. Então, gastar sem beber. Mas está lá o time todo digital. Inclusive o Marcos está lá, o Wendel, o Paulo Vieira, Kepler, Thiago Nigro, Thiago Brunet, Cacá Diniz, Carol Paiva, tá todo mundo lá na confraria. Que eu criei. Tá lá também. Pablo Massal. Inclusive a reunião agora vai ser na casa de Pablo Massal, uma vez por mês na casa de um. Que legal, interessante. Pois é. E esse é o mais... Robertinho é chique. É outra tribo. Outra tribo. As tribos das várias tribos. Você tem que ter várias tribos, isso é networking, né? Sim. Que legal. Que bom. Bom, como eu sempre digo, né? A gente sempre se encontra e sempre aprende e é profético, né? Sim. A gente vai fazer coisas grandiosas juntos, né? Vamos. Bora Agora, lá. a lição final para você e para os obstinados. Bora lá. Seja obstinado que dá. Gente, intensidade, determinação. Só começa quando começa, só termina quando termina e vai, hein? Para de caminhar no meio do caminho. Vai até o final, caramba. Vai que vai dar certo. Amado amigo, fala aí das suas redes sociais, porque as pessoas têm que se conectar cada vez mais com você, né? Porque com esse trabalho incrível... Claro, o meu Instagram é @JanguierDiniz e as outras também, @JanguierDiniz. O YouTube, o TikTok também, porque a gente tem que estar nas redes sociais. Então você que não é obstinado e quer receber lições diárias, que eu estou sempre colocando lá, entra lá, @JanguierDiniz, tanto no Instagram quanto nas outras redes sociais. E os meus seguidores, procure seguir, @José Roberto Marques, né? Isso que é a sua rede, porque são muitas lições transformadoras de vidas. Amado amigo, gratidão. Que bom te ver abraço. de novo. Um beijo, rapaz. Muita satisfação estar aqui com você. E você, seja obstinado, hein? Seja obstinado que dá, viu? Firma o passo, pega o ritmo, que com a obstinação você chega lá, amigo. Vai. Vamos. Bora abraçar. Vamos abraçar a árvore. Tirou aí?